Na aula de hoje eu vou resolver aqui um exercício, né, muito conhecido, que é a expansão livre de um gás, tá? Então, considere aí esse recipiente, né? Aqui ele possui dois compartimentos, então ele tem aqui uma divisória. Então aqui eu tenho esse recipiente com paredes adiabáticas, que significa que eu não vou permitir aqui a troca de calor, né? Então não haverá troca de calor. Então, o sistema não troca calor com o ambiente, né? Nem o ambiente com o sistema, não há troca de calor. Então, aqui há um gás, né? E é um gás ideal, que está a uma pressão P, a uma temperatura T, a um volume V. E aqui eu tenho uma película, e depois essa película ela vai sair, né? E aqui desse lado aqui eu possuo vácuo. Então, isso aqui é o meu início, tá? No meu início é isso que eu tenho. Então, eu quero saber agora o que vai acontecer quando essa película aqui, ela, por algum mecanismo, né, ela for retirada. O que vai acontecer com esse gás, né? Então, obviamente que aqui é vácuo, né? Quando essa película, por algum mecanismo, ela for retirada, não importa que o mecanismo, pode ser qualquer tipo de mecanismo, ela for retirada, mas vamos manter aqui as características do sistema, né? Onde as paredes são adiabáticas, é, não vai permitir troca de calor, então não vamos interferir nessa parte do sistema. Então, quando essa película ela é retirada, o que acontece? As moléculas, né, o gás aqui, ele vai se espalhar por todo o recipiente aqui, né? Por todo esse recipiente, como aqui está o estado final, né, desse gás. Então, todo o gás vai se expandir, só que ele vai se expandir rapidamente, né? Então, nesse caso aqui, aqui no primeiro instante, as moléculas elas estão em equilíbrio térmico, né? Elas estão inicialmente confinadas, né? Por esse recipiente aqui. Quando essa película ela é retirada, né? O gás vai se expandir livremente e vai ocupar aqui essas duas câmaras aqui, né? Como está aqui no caso final. Nenhum calor é transferido, né, do ambiente para o gás ou do gás para o ambiente, porque isso aqui, essas paredes são adiabáticas, tá? E nesse caso aqui, então aqui nós temos a primeira lei da termodinâmica. Nós temos o seguinte, que du, né, é igual a dq, que é o calor que entra no sistema, né, que eu vou colocar entra, como nós já vimos isso aqui, né, mais dw, é o trabalho feito sobre o sistema. Bom, dq é igual a zero, porque ele é adiabático, tá certo? Por ele ser adiabático, então dq é igual a zero. Perceba aqui que a pressão, quando essa película estourar, a pressão vai ser zero, né? O que o meu trabalho, lembrando, né, que trabalho é igual a menos a integral de PDV. Nesse caso aqui, né, aqui vai do meu volume 1, né, seria do meu volume 1 até o meu volume 2, que é volume 1, é volume 2. Então aqui vai do meu volume 1 até meu volume 2. Então nesse caso aqui, a pressão, né, vai ser zero, né, porque aqui não vai ter nenhuma pressão contra quando essa película é retirada, a pressão é zero, porque isso aqui é vácuo, né? Então não tem nenhuma pressão contrária, né? Então, nesse caso aqui, né? Isso aqui, o trabalho aqui vai ser zero, né? Porque a pressão é zero. E daqui a gente tira, né? Que du é igual a zero. Bom, se du é igual a zero, então tá aqui a gente tira que du é igual a zero. Se du é igual a zero, e U depende apenas da temperatura, então a gente sabe que a temperatura final, né? Ou melhor, que a energia interna final ela é igual à energia
interna, né, inicial. Lembrando que U só depende da temperatura, e aqui a temperatura ela é igual a constante. Muito bem, então, como que a gente faz, né? Então, como nenhum trabalho é realizado, também não permite troca de calor. O trabalho não é realizado, né? Porque não encontra nenhuma resistência, né? A pressão na segunda câmara não tem nenhuma pressão. Então, nesse caso, como que a gente faz, né? Para a gente calcular. Bom, a gente sabe que, como a temperatura é constante, a gente sabe que a temperatura é igual a PI, PI, né? Pressão no início, volume no início. Aqui a gente pode subir NR, que é igual a pressão no final, vezes o volume no final, NR, né? Daqui a gente já vê que o número de mols e a constante dos gases, né? A gente pode utilizar PV igual a nRT, ou, né, a gente pode utilizar também PV igual a número de moléculas, constante de Boltzmann, vezes a temperatura. Eu estou usando PV igual a nRT. Então, nesse caso aqui, quem que é? Eu tenho a pressão inicial vezes o meu volume inicial, que é igual à pressão final. Quem que é meu volume final? O volume final é 2 vezes V, né? Então, aqui 2 vezes V. Então, daqui eu tiro... Quem que eu tiro? Eu tiro que a pressão final ela é igual a pressão inicial dividido por 2. Ou seja, a pressão final desse sistema é metade da pressão inicial. Tá certo? Então, esse aqui é um exercício muito clássico, né? E está em todos os livros aí. É importante aqui lembrar, né, que nesse caso, o nosso processo, né, quando esse gás se expandir, ele não vai se expandir, ele vai se expandir bruscamente, né? Nesse caso aqui, é uma expansão livre, né? Como a expansão é livre, nesse caso aqui ele não vai ocorrer, né, uma expansão em processos infinitesimais, né? Essa expansão ela acontece rapidamente, né? E eu só consigo fazer os cálculos conhecendo, né, o estado inicial do gás e conhecendo o estado final. O processo de como ele ocorre, né? Eu não consigo desenhar o meu diagrama, né, PV. Eu conheço o início do gás, eu conheço o final, né? Mas eu não conheço o processo, né, a expansão em si, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu encerro o vídeo por aqui. Então, essa aqui é a expansão livre de um gás, onde a pressão final vai ser metade da pressão inicial, tá certo? Dúvidas? Escrevam nos comentários. Por hoje, esse vídeo é só isso por hoje. E valeu, falou e até a próxima.